Já fazem 8 meses que eu postei esse vídeo mostrando como fazer o esboço do Homem-Aranha e hoje eu finalmente vou estar colorindo esse desenho junto com vocês. Acontece que ao decorrer da pintura eu fui descobrir uma coisa que eu não tinha percebido antes e que acabou me desanimando um pouquinho a continuar esse desenho. Ao decorrer do vídeo eu vou explicando para vocês as experiências que eu tive e também vou passar várias dicas de como colorir realista. Então assista até o final para você conseguir entender tudo o que aconteceu. Meu nome é Alexandre e seja bem-vindo a mais um tutorial. Bem, a primeira coisa que eu fiz foi separar alguns tons de cinza para começar a colorir o olho dessa máscara. Usei o cinza quente, o preto e também usei um pouquinho de turquesa. Apenas essas três cores já foram suficientes para finalizar a base desse olho, e depois eu fui apenas repetindo elas em forma de camada para terminar a pintura dessa região. Eu também estou gostando muito de usar a caneta nanquim para fazer regiões onde o preto é escuro. Quer dizer, preto claro também não tem como. A caneta nanquim me ajudou a escurecer bastante algumas partes e consequentemente dar mais contraste ao meu desenho, principalmente com a adição desses brilhos usando a caneta gel branca. Isso deu um aspecto muito da hora pro desenho. No outro olho eu também comecei sombreando o centro com lápis cinza e um pouquinho de turquesa, e depois fiz esse contorno em volta com lápis preto e em seguida adicionei o cinza. Aí eu comecei a fazer os detalhes com a borracha elétrica nesse contorno preto em volta do olho, e por fim foi retocando eles e realcei algumas partes com a caneta gel branca. Eu gosto de dar bastante atenção para esses detalhes porque são as coisas que mais chamam a atenção num desenho realista. E para terminar o olho eu fiz essa grade com o lápis cinza e fiz vários pontinhos com a borracha elétrica e a caneta gel branca, para dar esse aspecto de costura, malha, essas coisas. Aí depois de terminar os olhos eu comecei a testar qual que seria a melhor forma de colorir o traje. E a primeira coisa que veio na minha cabeça foi colorir essas teias com o lápis preto e depois fazer cada um desses gominhos individualmente com os tons de vermelho. O problema é que não era tão eficiente, eu demorava muito para fazer cada um, então eu decidi começar a fazer pelo menos uns 3 de uma vez, e assim parece que ficou um pouco mais rápido. Essas pequenas adaptações que podem ser feitas durante o processo são muito úteis, pois elas podem te ajudar a fazer o desenho de uma forma mais eficiente e até mesmo alcançar resultados melhores. E para fazer esse tom de vermelho do traje, eu usei primeiro o lápis sépia e o lápis marrom para fazer algumas marcações das regiões mais escuras. Em seguida eu vim com o lápis vermelho e também usei o lápis amarelo e o laranja para deixar o vermelho um pouco mais saturado. Fui repetindo essas camadas até conseguir uma pintura homogênea. Isso de ficar misturando mais as cores é muito interessante de ser utilizado no realismo, porque você consegue alcançar tonalidades mais vibrantes e bonitas. Aliás, não só no realismo, como também em vários outros estilos de arte. Se vocês não perderem esse medo, esse receio de aplicar materiais novos nos seus desenhos, dificilmente você vai conseguir evoluir na sua pintura. Eu mesmo há um tempo atrás tinha muito receio de usar a caneta nanquim no meu desenho, porque pelo fato de ser uma caneta eu ficava com muito medo de acabar aplicando em alguma parte errada e não conseguir apagar depois. Aí teve um dia que eu só cansei disso, peguei uma parte de um desenho que eu tava fazendo e enchi de canetinha e caneta. Nem foi bom eu ter feito isso, porque o resultado ficou muito melhor do que ficaria se tivesse feito só com lápis. Foi mais fácil e mais rápido de fazer. A partir desse evento, todo lugar agora que tem uma sombra um pouquinho mais escura que o normal, eu já taco caneta ali que fica bom. Vocês devem ter percebido que eu também comecei a colorir uma área bem maior de uma vez só. Conforme você vai progredindo no desenho, você vai começando a se sentir mais confiante para colorir vários pedaços de uma vez. E outra coisa que vocês talvez tenham percebido é que eu não coloro, eu não pinto fazendo movimentos circulares. Os dois jeitos que eu falei ficou feio. A forma que eu gosto de colorir é fazendo camadas em direções opostas. Essas mudanças de direções ajudam a fazer uma pintura mais preenchida, porque conforme você vai mudando a direção do lápis, você consegue fixar melhor o pigmento do lápis nos poros do papel. Isso ajuda a obter uma pintura mais homogênea e bonita. É bem melhor do que colorir usando o lápis em apenas uma direção. Depois de alcançar o tom vermelho base da máscara, eu vim com o lápis 008 da atriz e fiz pequenas linhas verticais e algumas pequenas horizontais para fazer esse efeito de tecido da máscara. E esse tom que eu falei, ele é bem parecido com um bordô e foi muito útil para fazer essa textura da máscara. Eu usei ele junto com um lápis borracha para fazer algumas regiões de brilho e o resultado
resultado ficou muito legal. Com o rosto finalizado eu parti para fazer o pescoço, que era uma região de muita sombra. Eu comecei com o lápis preto marcando a região onde tinha essas teias e também fazendo as sombras mais escuras. Depois eu vim com o lápis sépia e o marrom para começar a tentar puxar esse tom escuro para um vermelho. A principal diferença de colorir essa parte escura foi que eu tive que usar bem mais o lápis preto, o marrom e o 008 que eu havia utilizado em bem menos quantidade na máscara. No peito eu comecei marcando toda a região que eu ia colorir com o lápis vermelho e depois eu vim com o lápis marrom e o 008 marcando as partes de sombra. E assim como na máscara eu usei também o lápis laranja e o amarelo para deixar o vermelho mais saturado em algumas partes. Como eu havia falado no início do vídeo, teve uma coisa que me deixou um pouco desanimado para continuar esse desenho. Desde quando eu estava colorindo algumas partes do rosto eu já tinha percebido algumas coisas que não faziam muito sentido na referência, como algumas teias estranhas, algumas não conectadas umas com as outras com formatos estranhos. O que me irrita é que eu demorei muito tempo para perceber que estava cheio desses erros na referência, o que me levou a desconfiar que essa imagem tinha sido gerada por uma inteligência artificial e ainda por cima não muito boa, que eventualmente eu descobri que era verdade, e o triste disso é porque eu estava desenhando um Homem-Aranha que nunca existiu. Eu não vejo isso como um problema, mas acaba sendo um pouquinho chato às vezes, principalmente porque você tem que ficar corrigindo todas essas imperfeições na hora de fazer o desenho, e não era pouquinha coisa não. A principal delas, na minha opinião, era essa perna direita da aranha, que estava muito diferente da perna esquerda, então eu tive que apagar a parte que eu já tinha colorido e refazer porque eu só tinha percebido quando eu fui colorir a aranha. Mesmo demorando muito para perceber todos esses erros, eu consegui consertar eles antes de terminar o desenho, o que me forneceu um resultado que eu gostei bastante no final. Após me certificar que estava tudo certinho, eu comecei a sombrear em volta da aranha com o lápis preto. Eu fui ajeitando alguns detalhes e procurei fazer uma sombra bem escura usando o lápis preto e a caneta nanquim. E depois de finalizar essa etapa eu vim com o lápis cinza fazendo a base da aranha. Como eu queria dar um efeito de alguma peça metálica, alguma coisa cromada, eu tentei fazer algumas partes da aranha bem brilhantes e algumas outras partes muito escuras. Eu não sei explicar muito bem, mas se vocês olharem alguma peça metálica, vocês vão perceber que algumas partes delas são muito iluminadas e algumas outras partes são muito escuras. Eles têm essa propriedade meio reflexiva. Então eu me baseei nessa característica deles e consegui alcançar um efeito que eu gostei bastante no final. Inclusive deixei nos comentários se você gostou também. Depois de finalmente finalizar o Homem-Aranha, eu comecei a colorir o fundo. Eu usei principalmente o lápis preto e o lápis cinza, e nessas luzes desfocadas eu usei praticamente só o laranja e o sépia e o canela na transição entre o preto e o laranja. Em fundos desfocados como esse, o mais importante é tentar alcançar uma pintura homogênea e fazer um degradê legal, uma transição suave entre as cores. Perceba que na transição entre o preto e essa luz laranja eu usei umas 4 cores. Tem o preto, o cinza, um pouquinho de marrom e depois que começa o laranja. É importante você usar mais de uma cor para fazer as transições porque você vai conseguir alcançar um resultado melhor. Porém, você vai precisar também de um pouco mais de paciência, porque não é um processo muito rápido. Eu, por exemplo, nessa parte eu vi que ficou muito claro, então eu tive que passar o lápis preto por cima de tudo de novo até ficar da cor que eu queria. Esse tipo de alteração é normal e pode ser feito quando você sentir que não ficou do jeito que você queria, como foi o meu caso. Mas isso foi até bom porque a partir dessa parte eu já consegui fazer o resto do fundo sabendo que eu tinha que pintar com um pouco mais de força. Então eu continuei repetindo essa sequência de cores ao decorrer do fundo e tomando cuidado para não fazer transições muito rígidas entre as cores. E lembre-se, não é difícil de fazer, você só precisa de paciência. Agora eu queria estar tirando esse momento para agradecer a todos pelos mais de 2.700 inscritos nesse canal. Estamos quase chegando a 3.000. E se você gostou desse vídeo, vai assistir algum outro aí no meu canal. Falta pouquinho também para eu conseguir monetizar. Então eu conto com a ajuda de vocês e eu espero que esse vídeo também tenha te ajudado. Eu espero que gostem, fiquem com Deus e até a próxima.